Tudo bem, pessoal? Política e esporte sempre tiveram absolutamente tudo a ver. A gente volta na história, Jogos Olímpicos de Berlim, 1936, um negro americano, Jesse Owens, ganhando 4 medalhas de ouro nos bigodes, diante dos bigodes de Adolf Hitler. Tom Smith, John Carlos, na prova, na cerimônia de premiação da prova dos 200 metros rasos, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968, no pódio, imitando o gesto dos Panteras Negras. Por que Israel não disputa as competições da Confederação Asiática e sim da UEFA na Europa? Você imagina um jogo entre Israel e Irã, por exemplo, no território iraniano, ou Israel e Catar? Não faz o menor sentido, né? Então, política e esporte tem tudo a ver, e aliás, esse é o tema de um livro de um grande amigo meu, Fábio Piperno, aliás, que ajuda a dar o título desse vídeo, né? Jogar a política no esporte, o livro do Piperno, que tem na capa, inclusive, a foto do gestual, né? Do Tom Smith e do John Carlos na premiação do atletismo em 1968. Bom, talvez o maior expoente dessa história de política e esporte, e também de heroísmo no esporte, né, seja o Jogo da Morte de 1942, 9 de agosto, para ser mais exato, entre o UFC Start, da União Soviética, de Kiev, né, a Ucrânia, uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas à época, e o time da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Mas essa história começa um pouquinho antes, em 1941, Segunda Guerra já em andamento, e acaba o Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov entre alemães e soviéticos, entre Hitler e Stalin. E aí, tropas alemãs invadem o território soviético na chamada, né, Operação Barbarossa. E chegaram rapidamente à Ucrânia, né, em 41 mesmo. E o campeonato ucraniano de futebol foi suspenso em 1941, com a cidade sitiada. Mais de 600 mil soldados foram capturados ali naquela República Soviética. E aí os jogadores do Dinamo de Kiev, o principal time ali da região, eles sentiram falta do futebol, muitos deles caíram na miséria, eles começaram a trabalhar numa padaria e marcaram de voltar aos campos com um novo time, o UFC Start, juntaram com jogadores ali do Lokomotiv também, e formaram esse time, né? FC Start, Start em inglês, início, começo, né? E aí formaram esse time. Era interessante aos alemães, já em 42, ter o campeonato ucraniano, pelo menos ali naquela região, rolando, porque seria uma forma de trazer normalidade a uma cidade sitiada, convencer a população de que estava tudo bem. Bom, o UFC Start fez 7 jogos, ganhou 7. O último deles em cima do Flakelf, que era justamente o time da Luftwaffe, a temida Força Aérea Alemã, que tinha como grande comandante Hermann Göring, que chegou a ser preso e foi a julgamento no Tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial e se matou antes de ter a sentença divulgada, né? Quer saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial? Talvez esse seja o melhor livro que eu já li, né? Terceiro Reich, o poder, que mostra a ascensão do nazismo na Alemanha, né? O processo de convencimento daquilo tudo e aí as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Bom, o tal do Flakelf, esse time aí da Luftwaffe, pediu uma revanche contra o UFC Start 3 dias depois, no dia 9 de agosto. E houve uma pressão muito grande, havia oficiais da SS. O que era a SS? A Schutzstaffel, né? Pra você ter uma ideia, era a SS que comandava os campos de concentração e extermínio, né? Só aí já dá para você ter uma noção do que era a SS alemã, comandada por Heinrich Himmler, um carniceiro, um sujeito canalha, né? sem o menor pudor, né? Um dos piores seres humanos do século XX. Pois bem, e havia uma pressão muito grande, o árbitro era um oficial da SS, e foi ao vestiário do UFC Start antes do jogo falando, ó, gente, vocês precisam perder esse jogo, senão vocês vão sofrer as consequências. O primeiro tempo terminou com uma vitória de 3-1 do UFC Start, ou seja, dos ucranianos. No intervalo, voltam ao vestiário do Start, não só o árbitro, mas mais oficiais da SS e da Luftwaffe, falando, vocês têm que entregar esse jogo. O jogo termina 5-3 com um zagueiro do UFC Start driblando todo mundo, inclusive o goleiro. Ele para em cima da linha na hora de fazer o sexto gol, vira de lado, chuta para o meio campo. O árbitro é obrigado a encerrar a partida antes do tempo. Bom, vários jogadores foram torturados em seguida pela Gestapo, que era a polícia secreta alemã. Vários foram para campos de concentração, 3 morreram já em 1943. Tem um monumento lá em Kiev, né, hoje capital da Ucrânia, em homenagem a esse pessoal aí. Isso é um ato de heroísmo, tá?
e política e esporte tem tudo a ver. Um abraço a vocês, tchau, tchau.